Nessa cidade todo mundo é de Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada. E toda a cidade brilha. Salve, salve! Não que, menina? Cala a boca. Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Crispo, ao Cris de Mendes. Seja bem-vindo ao canal Eu, Lídia Maria e Oxum. Né, Lídia Maria? Eu chego de viagem, aí você acha que a pessoa tá com saudade? Tá nada. Tá nem aí pra mim. Quando eu abri a porta, sabe o que ela fez? Foi mostrar que a vazia dela tava sem comida. Falar oi que é bom, ninguém fala não. Vai mostrar que a vazia tava sem comida. Ah, isso ninguém é bom, né? Tchau. Enfim. Salve, seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, compartilhe, comente. Nós estamos aí com mais de 11 mil inscritos. Espero chegar a 1 trilhão de inscritos. Já pensou? 1 trilhão de inscritos. É gente pra caramba, né? Podemos chegar lá. Podemos chegar lá. Se todo mundo se inscrever, até periquito, papagaio e galinha, não vai faltar. Galinha tem um monte por aí, né? Mas vamos discutir relação hoje. Enfim. Hoje estou aqui com a imagem de Oxum. Olha o avião passando. A pessoa nem chega de viagem. E o avião está me chamando para viajar de novo. Mas eu vou viajar. Amanhã eu estarei no Guarujá. Amanhã eu estarei no Guarujá. O Fórum Interreligioso do Guarujá vai ser oficializado. E aí o Fórum Interreligioso de São Paulo estará no Guarujá. E eu estarei lá representando a bruxaria. Mas aí eu vou ver se eu filmo alguma coisinha lá. E depois eu coloco para vocês aqui no YouTube. Por que eu estou com a imagem de Oxum hoje aqui? Essa imagem minha aqui. Porque hoje, dia 2 de julho de 2018, eu faço 7 anos de santo. Então hoje é a minha maioridade dentro do candomblé. Não é oficializada porque eu não dei os meus 7 anos, toda aquela coisa toda. Mas hoje é meu aniversário de santo. Aí até coloquei alguma coisa no Facebook e no Instagram, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Se você não me segue no Instagram, @CristianeGimenez, no Facebook, Cris Gimenez. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho o link das redes sociais que você pode me seguir lá. De vez em quando eu pego algumas perguntas que chegam no inbox do Instagram e vou respondendo. Mas o que eu quero falar hoje, né? Às vezes o pessoal fala muito sobre santo, sobre a vida de orixá, a vida de um orixá. Muita gente é muito ansiosa para chegar aos 7 anos, né, virar ebome. Ebome é a pessoa que já completou o ciclo iniciático e deu a sua obrigação de 7 anos de santo. E aí ela se torna um ebome. Todo mundo, depois de 7 anos, se torna um ebome após a obrigação. E aí, dentro dessa obrigação, normalmente é determinado se você vai ser mãe de santo, pai de santo, né, babalorixá, ialorixá, ou se você cargos que você recebe na casa, esse tipo de coisa. Muitas pessoas têm já o caminho de ialorixá e babalorixá determinado quando eles são iniciados como morixás, como iaôs. A palavra iaô significa a noiva do orixá. E eu falo para vocês que assim, eu nem estava lembrando, na verdade, que hoje era meu aniversário de santo. Sou bem sincera em dizer, eu não estava lembrando. O que me lembrou foi que quando eu cheguei no aeroporto de Campinas, quando eu estava chegando de Portugal, quando eu aterrissei em Campinas, que entrou a rede, eu vi um compartilhamento do meu babá Quequerê, que é o Douglas de Xangô. Eu vi um compartilhamento dele me dando parabéns, né? Odum, Odum, Orodum, né? Que é feliz aniversário na língua iorubá. E aí eu fiquei refletindo, né? O compartilhamento que ele fez, na verdade, foi um texto que eu escrevi quando eu fiz 3 anos de santo. Eu não fiz muitos textos de lá pra cá, não. Depois que eu completei 3 anos de santo, eu não andei fazendo muitos textos. Fiz um ou outro texto, uma ou outra coisa que me marcou mais, mas não cheguei realmente a fazer um texto. Aí hoje eu estava refletindo, escrevi lá um agradecimento às pessoas que estiveram comigo nessa caminhada de orixá e que me ajudaram a chegar até aqui, e que não foi uma caminhada fácil.
Fala-se muito no respeito aos orixás, tudo, que você não afronta, aquela coisa. Se colocam muitas vezes os orixás como seres que são elementares da natureza, né? São a própria natureza viva, às vezes de uma forma muito misericordiosa, e nem sempre tem tanta misericórdia assim. Todo orixá tem esse lado muito obscuro, muito. Porque se vamos pegar a própria Oxum, né, que é uma deidade da água, um elementar da água, a água ela pode estar turva, a água ela pode estar muito transparente, a água pode estar totalmente negra, muitas vezes você não enxerga o fundo do rio, quantas pedras tem, se é muita pedra, se essas pedras têm muito limo. Então existem muitos mistérios abaixo das águas. E junto com esses mistérios eu diria também que existe muito o caminho do Omorixá, eu não sei se todos, mas eu atendo muita gente, então eu acabo vendo muitas pessoas que passaram pelo caminho do santo e tiveram muito apuro. Eu falo que o meu caminho de santo até aqui foi um caminho bastante... Eu tive recompensas por um lado, mas tive dores imensas por outro. A começar por não ter tido meu Ibá de volta. Quando eu saí do barraco... Quando eu saí não, né? Na verdade fui expulsa do meu axé. Então não me devolveram o meu Ibá. Eu tenho respeito à navalha. Eu não perdi, digamos assim, o carinho por Oxoguian, né? Isso eu conservo. Que chega um momento da vida que você tem que separar o ser humano do divino, né? Não posso dizer que a culpa foi de Oxoguian. Existe ali um ser humano além de Oxoguian, né? Ou além de Oxoguian existe um ser humano. Não sei qual seria a frase correta. A posição correta da frase eu não sei qual que seria, mas enfim, tem alguém encarnado, né? Além do santo. Então, mas assim, eu respeito porque foi o que eu aprendi nesse axé, né? Que você tem que respeitar a navalha, aprendi outros axés a mesma coisa. Mudei de axé, fui obrigada a mudar Não mudei de água, porque no meu entendimento, mudar de água eu teria que mudar de nação. Eu não saí do Queto. Eu nasci no Queto e continuo no Queto. Mudar de água que eu compreendo por exemplo, se eu tivesse nascido em Angola e tivesse ido para Queto, alguma coisa assim. Mas eu mudei de axé, mudei de mão, mas é igual você nascer de uma barriga, né? Você nasce 2 vezes de uma barriga, não tem como você nascer, não gostei dessa mãe, volta pro útero, nasce de novo. Eu acredito que existe, igual um ser humano, né? Existe aquela coisa da adoção. Existe a coisa, às vezes, dessa família não se encaixar em você e você muda de família e essa família te acolhe. No meu caso, foi bem isso que aconteceu. Eu fui acolhida pela Carmen de Oxum. E depois de bater em muitas portas de axé. Não bati em poucas não, gente. Conversei com muita gente de axé. Olha que eu sou uma pessoa atuante dentro da política, sou uma pessoa atuante dentro desse meio de interreligioso, desde que eu me entendo por gente. Olha, eu fiz catequese com 9, eu fiz primeira comunhão com 9, fiz a primeira comunhão com 9, fiz a crisma com 15, passei por todos os preceitos, fiz batismo dentro da igreja católica, e desde que eu lembre por gente assim, que eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, eu já pedi para ser auxiliar de catequista, continuei nessa caminhada até meus 20 e poucos anos, saí de lá, quando eu saí de lá já frequentava Umbanda, né, aquela coisa que a maioria dos brasileiros faz, né? Vai na missa de domingo e na macumba de sexta. Eu tinha essa vida dupla. E chego no candomblé e me deparo com um mundo que eu desconhecia, na verdade. Às vezes a gente acha que conhece um caminho, mas na verdade você não conhece o caminho. Você não sabe onde aquele caminho vai dar, né? Às vezes você chega nas casas, tudo é muito bonito, tudo é muito florido, e depois, com o passar do tempo, você vê que não é assim. Primeiro, porque são comandados por seres humanos. Segundo, porque entra em foco um monte de coisa. E depois que eu tive esse incidente, e desse incidente com o meu Ibá, que não foi devolvido, isso gerou um processo jurídico. Tá esse processo rolando até hoje. Não foi definido nada ainda. Eu posso dizer para vocês que eu criei uma mágoa, que eu
sei, assim, tipo, eu tive meu problema com luz da lua, mas luz da lua chegou a ferir meu sagrado. Luz da lua feriu a Cris pessoa, a Cris. A minha dedicação enquanto profissional, a minha dedicação enquanto pessoa, o amor que eu nutri e nutro pelo Atala, o amor que eu nutri por tudo aquilo que eu aprendi em magia, para minha prática mágica, mas ele não feriu algo sagrado. Eu não tive, por exemplo, um caldeirão detonado, eu não tive um objeto mágico meu quebrado, eu não tive nada disso. A minha discussão e todo o meu paradoxo dentro do Daniel Atala foi questões meramente pessoais e, vamos dizer assim, disputa de poder absurda. Mas não feriu o meu sagrado, não feriu a minha fé, não feriu aquilo que para mim era sacrossanto. Não teve esse nível. Uma ofensa aos arcanjos, uma ofensa à deusa, uma ironia ao meu nome, ao meu processo mágico. Não houve isso. Porque até não havia como fazer isso. Não existia como fazer isso. Até porque tinha muita gente que eu sabia que tinha, entre aspas, vou colocar entre aspas, tá? Porque talvez essa não seja a palavra correta. Eu sabia que tinha parte daquelas pessoas que estavam me condenando tinham medo de mim. Eu sabia disso. Eu tinha consciência disso, tranquilamente. Eu tinha consciência que eu sempre fui uma iniciada e eu, enquanto iniciada, enquanto uma pessoa que se dedica à magia e enquanto uma aluna, eu fui excepcional. Eu tenho aí dezenas e dezenas e dezenas de fitas gravadas ainda das aulas, cadernos universitários das matérias, são cadernos e cadernos de anotação. Eu anotava até a respiração do Atala. Isso qualquer pessoa que passou comigo como um aluno ou que estudou comigo na mesma sala de aula lá dentro daquela escola sabe dizer. Agora no candomblé não. No candomblé eu tinha aquilo que para mim era sacro foi imaculado. Aquilo que para mim era precioso foi retirado de mim com uma violência que eu considero um estupro espiritual. Eu não consigo ter outra palavra. É um estupro espiritual. E que me gerou uma mágoa, me gerou uma revolta, um ódio, tudo que você possa imaginar. Por que muitas vezes eu exponho essas coisas aqui para vocês? Para vocês entenderem. E eu sempre vou bater nessa tecla. Não tem esse seu espiritualista, esse seu Ialorixá, Babalorixá, esse seu qualquer coisa de magia, sacerdote da puta que pariu, cheio de 500 mil inicializações, que não passam por apuros, por dificuldades, por tristezas, por mágoas, por decepções. Não tem, gente. Nenhum processo mágico tira isso, porque antes de qualquer coisa nós somos seres humanos encarnados. A única coisa que nos difere de muitas pessoas é que nós temos alguma, digamos assim, uma certa facilidade de superar as dificuldades. Nós temos armas, aprendemos armas nas quais, de repente, esse processo de recuperação, ele é mais rápido. É isso. Mas não temos mais nada além disso. Nada. Então isso gerou muita mágoa. Várias vezes eu tive discussões imensas com o Oxum. Várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Pra que eu entrei nessa merda desse caminho? Que bosta que eu fui fazer da minha vida? Pra que eu fui me meter com santo? Santo não leva ninguém a lugar nenhum. Foram N discussões desse gênero. E batendo boca, e batendo boca. E normalmente o que você escuta falar? Pai de santo que é ingrato com o filho de santo, né? O pai de santo que é ingrato com o filho de santo, né? Pai de santo reclama do filho de santo. Aliás, desculpa, ao contrário. Filho de santo que é ingrato com o pai de santo. Desculpa, eu que errei. Filho de santo que é ingrato com o pai de santo. Filho de santo que sai da casa batendo pé. Filho de santo que isso, que aquilo. E um dia, numa dessas discussões, eu perguntei, quando é o contrário? Porque, por exemplo, enquanto eu estava no candomblé, nessa casa, eu paguei as minhas mensalidades em dia. Eu só não ia em obrigação ou em função quando realmente o trabalho me impedia. Mas eu passei lá, às vezes no barracão, dormindo semanas no barracão, mais de semana, e larguei casa, marido, larguei tudo. Larguei tudo. Quando eu entrei para minha obrigação de santo,
Os meus alunos me ajudaram muito. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu me considero uma pessoa de muita sorte. Meus alunos me ajudaram muito, muito. Eu estava com uma turma boa, muito boa na época de bruxaria, de magia dos pentagramas. Eles pacientemente esperaram o meu processo iniciático. E todos eles praticamente foram na minha saída de santo, estava cheia de gente conhecida minha. Praticamente o barracão tinha mais gente conhecida minha. Os meus alunos, porque eu falava para eles, eu falo isso para os alunos, né? Não vá no barracão de mãos vazias. Se você vai numa função da sua casa de santo, leva 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, leva um produto de passar no chão, leva um pano de chão, leva uma caixa de fósforo. A despesa de uma casa de santo, ela é imensa, vocês não têm noção. O quanto gasta de luz, de água, de telefone, de tudo. Quando você dá mensalidade, você não está dando para o pai de santo, mesmo que você desse, foda-se. Você está ajudando, você tá alimentando o chão que seu santo comeu. Isso é o mais importante. O que você vai fazer com dinheiro não interessa. Mas não vá numa casa de santo com mão vazia. Não quer dar dinheiro? Leve 1 quilo de carne. Uma função, por exemplo, de uma iniciação de um Yaô. Existem pessoas lá que vão dormir lá a semana inteira. O Ajibonã, que é a pessoa que cria o Yaô, dorme lá a semana inteira. Essa gente tem que comer, tem que beber, tem que tomar banho, sabe? À noite, o candomblé é muito sacrificante enquanto função. E muitas pessoas realmente não dão valor. Eu procurava fazer o máximo, além da mensalidade, eu procurava levar, às vezes, uma coisa que estava faltando, que eu achava. A minha iniciação em si, eu dei tudo, até o bujão de gás, tudo. Não estou falando, porque eu... Não, eu quis dar, eu quis dar isso. Eu achava que, além de eu pagar a minha iniciação, isso era legal. E os meus alunos me ajudaram nisso. Eu ganhei o bujão de gás de um, ganhei uma coisa de outro. Então isso tudo não era para mim, isso tudo era para mim, era para aquilo que eu acreditava que seria muito bom na minha vida, que era a minha iniciação dentro do orixá. Os meus alunos, quando foram na saída, eles levaram presente a mim, Oxum. Meu cesto de Oxum saiu cheio de presentes, porque eles levaram presentes, eles levaram as coisas. E eu achei isso muito legal da parte deles. Eles levaram desde arroz a detergente, levaram joias para colocar no balaio, levaram... Eu, na minha saída, eu não tinha paramenta para sair. As paramentas de Oxum, eu não tinha. Uma cliente minha, que era de São José dos Campos, veio de São José dos Campos no dia da minha saída. A minha saída era às 4 horas da tarde. Às 2 horas da tarde, ela chegou lá com uma caixa com todas as paramentas. Ela não tinha como saber que eu não tinha as paramentas. Porque esse estava dentro do rancosta incomunicável. E ela não tinha o telefone do Axé na época. Então não tinha como. Eu tinha dado somente o endereço, tinha postado somente o endereço. A única pessoas que tinham o telefone eram alguns alunos que eu tinha dado o telefone porque eles queriam ir me ver durante o recolhimento. Mas não pode. Né? Você tem que ter passado por uma purificação, tem que ter um certo cuidado para você ver um Yaô. É como um bebê recém-nascido muito frágil. Então, a energia está sendo purificada, está sendo colocada. Então, existe todo um processo. Então, a minha saída foi uma saída legal. Porque eu tive tudo, sabe? Eu tive um amparo de tudo isso. Mas o decorrer da situação foi complicado. Né? A discussão começou porque, por exemplo, eu nasci com cargo. Eu ficava perguntando, por que eu nasci com cargo? O que quer dizer isso? Por que tem que ser? Eu não entendi. Então tem várias coisas que aconteceram nesse processo. E aí, com a história de eu ir complicando, porque eu achava assim, que você entrava na casa, você ia nas funções, você ia aprendendo, você ia crescendo. Na verdade, não foi nada disso. E durante um tempo eu procurei. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu tinha um tio de santo, tenho, né, que eu considero ele muito ainda, meu tio de santo do Rio de Janeiro, Mauro. Fui para Santa Catarina, na casa da Yaya Velise, passei pela casa do Fabiano. Esses como irmãos de santo eu passei, exceção do Mauro, que é meu tio. Mas como esses são os filhos do Mauro, eu acompanhei em algumas funções. Cheguei a participar um pouco da casa lá, uma casa do Rio de Janeiro, que é o Axé Baibô. Mas as casas, as maiorias caem na mesma coisa, né? Se você não tem dinheiro, você não continua. Eu cheguei a pedir numa das casas, né? Uma das casas que eu gostei muito no Rio. Eu cheguei a pedir lá, eu falei, poxa, deixa eu tem como, vamos negociar
Eu já pagava as mensalidades, eu procurava não faltar nas funções. E eu sou do tipo que eu chego na função, eu procuro fazer o que tem que fazer na função. Não fico muito distraído nada, porque eu acredito que é o momento que você está ali, não importa se a função é do seu santo ou não, tudo que se faz ali, você tem que estar em constante oração, pedido. Claro que tem um momento de descontração, de dar risada, de brincar, mas você está em constante oração ali. Mas a resposta para mim foi não. Que não daria para poder facilitar, para poder colocar minhas obrigações em dias. E já estava bem desanimada, bem assim. E aí teve um evento lá no Axé Batistini, em São Bernardo do Campo, na casa do Tata Pércio. E era um evento lá com vários religiosos, várias coisas. E aí tava a Carmen de Oxum. E aí surgiu esse negócio, né? Filho de santo que não dá valor a pai de santo. Esses assuntos estavam me irritando, na verdade. Todo evento, a mesma merda, falava essas coisas. E eu falava, puta que pariu, não é bem assim que funciona. E aí eu levantei e perguntei, e quando o pai de santo não dá valor ao filho de santo, como é que faz? E quando eu quero louvar o meu sagrado e não tenho como? Não é permitido, como é que faz? E obviamente que eu chorei horrores, porque toda vez que eu tocava nesse assunto eu começava a chorar. Porque eu ficava pensando, eu não fiz nada de tão errado. Não que eu esteja certa, presta atenção. Claro que eu, como humana, tive minhas falhas. Estou dizendo, mas nada que justificasse tirar o meu sagrado. Nada justificava essa situação. Nada. E aí a Carmen levantou e depois veio conversar comigo, me deu o telefone, eu conversei com ela, fui lá, joguei tudo. E ela me acolheu. E eu fui bem clara com ela. Eu falei, olha, eu estava numa época muito difícil. Muito difícil. Eu hoje me considero uma trilhardária, quase um Bill Gates, perto do que eu estava antes, que eu não tinha nada, nem um copo d'água. E eu falei pra ela, eu não tenho a mínima condição de fazer santo, de colocar nada em dia. Eram uns valores estratosféricos. Ela falou, não, entra. A palavra dela foi essa, entra. Eu ainda relutei uns 2 meses, porque eu falei, eu aprendi que a gente não troca de navalha, como é que a gente vai fazer com isso? Eu aprendi que a gente não fica trocando, que a pessoa que pula de axé em axé não é bem vista e não é legal você ficar trocando de casa. Eu iniciei santo, não iniciei santo para sair da casa, eu iniciei santo para continuar ali, porque ali eu nasci, era ali que eu queria ficar. Mas não deu certo, o destino disse que não era ali. Acabou que não era ali. Ele foi muito resistente, até que não teve jeito. Um dia eu peguei um amigo meu, o Elias, e a gente pegou e foi lá no axé. E aí eu falei, e aí, tá de pé? Se estiver de pé. Ela falou, tá de pé. Falei, mas eu não tenho nada ainda, do mesmo jeito. Ela falou, não te pedi nada, pode entrar. Isso não tem preço, gente. Quando você é acolhido na sua fragilidade, quando você é acolhido nas suas feridas. Eu não estou falando de graça porque depois eu consegui ajudar um pouco. Não que eles precisassem de ajuda ou nada disso, ou que alguém tivesse me pedido nada. Ninguém me pediu nada. Mas eu, na minha consciência mesmo, conversei com outro irmão de santo meu que tem uma casa de artigos religiosos, que é o Jefferson Cigano, que é o dono da casa do Cigano. Conversei com o Jefferson. O Jefferson muito prontamente falou, Cris, pega o que você quiser e paga quando você puder. Foram essas palavras. Pega o que você quiser e paga quando você puder. Eu fui lá e peguei as coisas que eu achava necessárias para a iniciação. Não, ela não me pediu de novo. Ela falou assim, se você quiser trazer alguma coisa, você traz. Foi essas palavras dela. E eu acho justo, Cris, quando você vai no local, você levar algo. Então eu fui, conversei com o Jefferson falou, pode pegar. Eu peguei e levei as coisas. Até a roupa que eu usei na saída, foi ele que me arrumou. Então assim, todas as ações que eu fiz hoje, consciente ou inconsciente, de pessoas que eu ajudei, eu acho que eu recebi de volta durante esses atos. Porque foi assim, muito acolhedor. Não por dar obrigação ao Exu. Somente por isso, né? Porque eu tenho um outro Ibá agora.
A Oxum está muito bem guardada lá no Ileolá. Ela está perto de um rio, porque no fundo do Ileolá tem um rio. Ela está perto lá da represa do rio. É uma casa que está em função todo dia. Todo dia tem gente dando ebó. Todo mês tem filho de santo nascendo. É uma casa que é reconhecida. Mas o reconhecimento do nome da casa, para mim, é o que menos importa. Falar a verdade. Porque a casa poderia ser enorme e ser uma porcaria. Podia ser enorme e ser casas que assim, se você passa da porta para dentro, você tem que ter lá seu cheque de 3 bilhões. E no caso do Ileolá, não. No caso do Ileolá, no caso da Carmen especificamente, da Ia Carmen especificamente, ela simplesmente acolheu a minha dor, ponto. Talvez porque ela se identificasse comigo em algum momento da trajetória da vida dela, que eu sei que não foi uma trajetória fácil, talvez que ela se identificasse em algum momento comigo, eu não sei. Ela disse que se identificou muito com a minha história. Pode ser. Eu acredito que seja mesmo. Porque ela é uma pessoa extremamente franca. Ela tem a doçura de Oxum, mas ela também tem uma espada de Ogum ali junto dela. Que aquela dali é de Oxum mesmo. Né? Ela faz por onde. Então ela me acolheu na minha ferida, ela me acolheu na minha dor, ela me acolheu naquilo que me desesperava. Porque não tem nada mais desesperador. Eu acho que quem é mãe, eu não sou mãe biológica, né? Não gerei filhos e nem quero gerar filhos. Isso para mim é muito claro. Eu prefiro adotar do que gerar. Sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Mas eu imagino que seja. Eu imagino que o que eu senti com a perda do meu Ibá é quando você ama muito alguém, quando você ama muito, muito alguém, quando você tem uma coisa assim muito forte com alguém, e essa pessoa simplesmente desaparece e morre. Sei lá se morre. Sabe, tipo, essas pessoas da guerrilha, ou da guerra, ou tipo, que tiveram na ditadura militar aqui no Brasil, que desapareceram. Tem muita gente que o pai, a mãe, o filho desapareceu e eles nunca tiveram notícia de como que realmente foi o desaparecimento daquela pessoa. Nunca acharam os restos mortais dessas pessoas. É mais ou menos assim. Eu tinha uma luta infernal dentro de mim. É como se eu estivesse desesperadamente procurando os restos mortais. Assim, mas Cris, a Oxum é viva. Como que você vai procurar? É assim, mas eu tinha que ser algo palpável. O Ibá é algo palpável. Era meu Ibá. Ali estavam as minhas coisas. Eu cuidava daquele bar. Eu procurava não deixar pó naquele bar. E sempre que eu estava lá, quando eu conseguia subir no quarto santo, porque nem sempre eu tinha permissão de subir no seu quarto santo, não. Chegou uma época que não deixava não chegar perto da escada. Mas quando eu tinha oportunidade, eu ia lá ver se tinha água na minha quartinha. Por mim, eu fazia isso toda vez que eu chegava no barracão, mas eu não tinha permissão. Mas eu queria ver lá se tinha água na minha quartinha. Eu queria ver, não queria que meu Ibá estivesse sujo. Por mim, eu dava você nele todo mês ou toda semana, mas eu não deixaria ele sujo. Eu deixava meu Ibá perfumado. Então eu tinha um cuidado muito grande com aquele Ibá. E de repente ele foi me tomado. E assim, quando você sai de um barracão, as notícias são péssimas, né? Fizeram isso, aquilo. Você nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Eu nunca vou saber o que foi real e o que não foi real, o que aconteceu com o meu Ibá. Nunca vou saber. Não tenho como saber. Mas eu sei da dor que era eu não estar perto do meu Ibá. Isso eu tenho certeza que eu tinha. E era, e ainda é, porque lá iniciou. Mas Cris, você tem um outro Ibá. Mas é a mesma coisa de você colocar um outro filho, mas eu tenho um conforto em tudo isso. Que esse bar que foi montado, essa Oxum que está lá agora, está muito bem cuidada. Eu hoje sou uma filha de santo relapsa. Sou muito relapsa. Eu fui uma Iaô até, sei lá, 2, 3 anos de idade, talvez um pouco mais que isso. Eu fui uma Iaô muito dedicada. Nas casas que eu passei, eu fui muito dedicada. Eu não tinha horário para dormir em função nada. Podem perguntar, podem pesquisar, vocês vão ver isso nos pais de santo. Eu não tinha preguiça nenhuma, não. Quantas galinhas tem para depenar? 30? Eu depenava as 30.
tivesse ajuda, tinha. Se não tivesse também, foda-se. Ah, vai ficar até que horas? 5, 6 horas da manhã acordado? Também eu virava à noite, tomava um banho e continuava fazendo a função de boa. Ah, tem 10 IAO para ajudar a cuidar. Ajudava a cuidar dos 10 IAO. Ah, tem que servir o jantar. Ah, tem que se arrumar para xirê. Não fazia questão nenhuma. Nunca fiz questão para xirê. Nunca. E por mim, se eu tivesse que continuar na cozinha a noite inteira enquanto o xirê estava rolando e eu tivesse que ajudar na comida, eu por mim tava. Aí eu tava fazendo a minha parte. E essa Oxum agora, ela tá numa casa que vive, respira axé. Então para mim isso é um conforto. E é como se eu finalmente, eu tivesse encontrado os restos mortais. Eu sei que é uma alegoria esquisita que eu vou fazer. Mas deve ser como se eu tivesse encontrado os restos mortais enterrados. Eu falei isso pra a Carmen na última vez que eu tive com ela, pra jogo, pra acertar a minha obrigação de 7 anos. Eu falei isso com ela. Eu falei, eu não quero continuar a minha vida de candomblé. Quero fechar meu ciclo de 7 anos, quero poder vir no axé, quero poder festejar, quero poder fazer as coisas. Mas eu não sinto mais a ligação. Porque pra mim é isso. É como se eu tivesse me batido de todos os cantos atrás de alguém que eu amasse. E de repente eu conseguisse resgatar um pouco daquilo, alguém me acolhesse na minha dor, entendesse todo aquele drama que eu estava vivendo, sem ficar falando para mim assim, raspa de novo, faz isso de novo e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá tudo bem porra nenhuma. E ele entendeu que não estava bem, que não era isso que eu queria, mas que aquele gesto fez que como se eu tivesse encontrado, acalentado aquilo dali, revivido, eu pude tocar aquela situação e enterrei. Não é enterrar a palavra correta, mas eu espero que vocês entendam o meu raciocínio. Agora ela tá lá, ela tá bem cuidada e ela tá viva, ela é próspera, é um Oxum muito ativa, vamos dizer assim, na minha vida. E esses 7 anos para mim é o fim desse ciclo. Eu posso pegar tomar meus direitos, né? Vamos colocar assim, né? Eu posso pegar meus direitos como Ialorixá e poderia abrir um axé? Poderia, mas eu quero abrir um axé. Eu não vivi os 7 anos como deveriam ser vividos, né? Então a gente tem que ser honesto com a gente. Eu sei fazer muita coisa, sei me virar em muita coisa, sei muita coisa mesmo, mas o que eu sei dentro do candomblé não é absolutamente nada. O conhecimento que eu tenho dentro daquilo que o candomblé traz enquanto os mistérios não é nada. E não é o que eu quero fazer, que se fosse o que eu quero fazer, eu me enterrava e ia aprender com certeza absoluta. Mas eu acho que se eu abrisse um barracão, ia ser um barracão nos moldes muito diferentes, né? A ideia que eu tenho para um barracão para mim são pessoas que elas teriam que estudar, elas teriam que fazer muitas coisas e eu iria contra muita coisa que talvez seria tradicional dentro de uma linha de candomblé. Então eu prefiro, para não ficar arrumando briga sem necessidade, eu prefiro não fazer. Quem sabe lá na frente eu mude de ideia, né? E queira ter filhos de santo, queira ter uma casa para cuidar dos orixás, para cuidar das coisas, quem sabe. Mas hoje realmente isso não faz parte dos meus planos, não faz parte da minha vida. Minha vida hoje é fazer os meus atendimentos, faço os meus feitiços, faço as minhas dedicações aos anjos, faço as minhas coisas, os meus rituais, as minhas mesas e para mim tá bom. E esses 7 anos eu espero que encerre também esse sofrimento todo. Eu acho que já encerrou, né? Mas sempre resta aquela coisa, né? Não foi uma ferida, foi uma cratera, foi uma destruição imensa. Você ser acusado de coisas que você não fez é terrível, terrível, né? Eu passei por isso 2 vezes e espero não passar pela terceira, né? Uma por disputa de poder e a outra por puro ego mesmo. Não tem outro nome, é só ego. Só é uma coisa meio, sei lá. O ser humano é um bicho que eu acho que deveria ser extinto.
e ser remodelado novamente. Quem sabe essa obra daria certo. Por enquanto eu não vejo. Eu prometo avisar vocês quando eu for dar a obrigação. Eu acredito, a obrigação tá para esse mês. Mas aí eu aviso certinho no canal. Vou deixar vídeos gravados para vocês irem assistindo, enquanto eu estiver recolhida para dar minha obrigação. Eu vou deixar tudo certinho aí. E a gente vai se falando, mas eu queria falar sobre isso, 7 anos de santo, a minha maior idade, é onde eu fecho um ciclo iniciático. Eu espero fechar um ciclo de vez mesmo. Que isso realmente, toda essa parte, tudo que eu vivi até aqui, fique somente o aprendizado. E o resto, que a água leve. Falei demais, né, crianças? Fiquem na luz aí, tia Cris chegou de viagem, tá indo de viagem. Mas a gente vai se falando aí, eu vou postando vídeo, vou ver se eu consigo gravar. Amanhã acho que não, mas talvez na quarta eu consiga gravar algum vídeo aí, coloque para vocês. E fiquem na luz, abençoados sejam. E já que estamos falando de Oxum, que Oxum derrame as bênçãos sobre vocês, que ela traga as águas dela para tirar esses sentimentos negativos das nossas almas e que possa trazer muitas coisas boas. Fiquem na luz, nos anjos, nas águas e até o próximo vídeo. Um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. Tchau, crianças.